Olá, meus queridos amigos, queridos inscritos, espectadores desse maravilhoso canal, do nosso querido professor Ferreto, nosso CEO na plataforma Ferreto de Cursos Online. Bom, hoje para o nosso canal do professor Ferreto, nós separamos, eu, professor João Filho, um assunto muito rico, muito interessante, papo legal, impressionismo, expressionismo. Agora, sem grandes pretensões, eu quero só fazer uma revisão rápida sobre esse assunto no Enem. Vem comigo? Vamos dar uma olhada? Muito bem, meus amigos, muito bem, meus queridos. Vamos primeiro conversar sobre o impressionismo. Tá? O impressionismo ele começou em 1872 com este quadro que eu estou mostrando para vocês, que se chama Impressão, Sol Nascente. Um quadro do qual ninguém gostou, porque disse: Monet, o que é isso? Borrão? Aí o Monet teve que explicar: irmão, eu não estou pintando uma paisagem, que parece ser, inclusive, perante os nossos olhos, um cais de porto, né? Não sei se isso aqui são as chaminés, uns guindastes, uns galpões, tá vendo, ó? Dá para perceber? E aí o sol nascendo, uma doca de entrada, alguns pescadores, beleza? Ele não está pintando a paisagem, ele está pintando a impressão da luz na paisagem, é diferente. O impressionismo ele rompe com a arte acadêmica neste ano com este quadro. Esse termo, inclusive, impressionistas, tinha até um certo sentido pejorativo, um certo sentido depreciativo, para se referir a uma galera que fazia uma coisa que não era condizente com a arte acadêmica, com a arte canônica, clássica, greco-romana, resgatada no século XVI pelos renascentistas. Ele está rompendo. O impressionismo não é uma corrente de vanguarda europeia, mas eu poderia dizer que é precursora delas, porque já rompia com isso. Os impressionistas, eles partiam de um princípio de que o que eu estou vendo não é esta garrafa. Eu estou vendo a luz refletida pela garrafa, captada pela minha retina. Então, de acordo com a incidência de luz, a cor, entende? A percepção do objeto muda, ou seja, o objeto muda perante os meus olhos. Vocês me entendem? Por isso os impressionistas gostavam de pintar, o Monet particularmente, a mesma paisagem, do mesmo ponto de vista, em diferentes momentos do dia. Porque ele não estava lá para pintar a ponte, por exemplo, ele estava para pintar a impressão da luz. A impressão da luz na ponte. Você compreende? Observe, em outro momento do dia, ela você já vê menos luz, entende? Aí, essa galera, ela trocou o ateliê fechado pelo espaço a céu aberto, o aproveitamento da luz natural. Portanto, se eu começar a pintar um quadro 9 horas da manhã, da meio-dia não tiver terminado, ou eu volto na manhã do dia seguinte, na mesma hora, esperando as mesmas condições de temperatura e pressão, ou o quadro fica por ali mesmo, porque a luz natural não vai ficar parada para o pintor produzir a sua obra. Entende? Então, eles tinham que usar pinceladas rápidas, tintas diluídas, muitas vezes, na própria tela, o predomínio de cores mais frias, como verde, azul, o branco do céu, da nuvem, o verde da relva, entende? As pinceladas rápidas, porque a luz natural não vai ficar parada, esperando você fazer o quadro, entende? E aí você tem uma coisa curiosa, se eu te perguntar qual a cor desse vestido que essa moça está usando, você tende a dizer azul, mas não, é branco. O vestido é branco. Só que, se você notar aqui nessa parte mais de trás, é branco. Porque ele está refletindo a luz do ambiente, entende, filho de Deus, irmão? É como se a roupa
e a paisagem fossem se diluindo, né? A roupa fosse se diluindo na paisagem. E o rosto fica mais difícil de perceber porque tem a sombrinha. E a sombrinha vai criar esse campo de sombra que vai diminuir a incidência de luz, diminuindo a minha capacidade de percepção do rosto da moça. Estás a me entender? Então, o que é o impressionismo? O movimento surgido na França, o grande líder era o Claude Monet, mas tinha Eduardo Manet, o Edgar Degas, o Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir, um pouco, não é? E eles pintavam a céu aberto, aproveitando a luz natural, a mesma paisagem, do mesmo ponto de vista, em diversos momentos do dia, para captar diferentes impressões da luz, o predomínio de cores mais frias, diluídas na própria tela enfim, o Enem vem e pergunta isso. Ó, Claude Monet, mulher com sombrinha, só que você parte de uma situação de desvantagem, porque se eu observar a imagem, ela está colorida, bonitinha. Se eu olho para cá, ela está em preto e branco. Aí o cara vai e me faz pergunta envolvendo forma de composição artística, em que tem a parada de luz, de cor, numa imagem preto e branco. O que é que eles pressupõem? Que você já tem conhecimento prévio sobre essa imagem. Que você já assistiu uma aula de artes, estudou o impressionismo, estudou a obra do Monet e conhece, no mínimo, a obra Mulher com Sombrinha. Me entende? Em busca de maior naturalismo em suas obras e fundamentando-se em um novo conceito estético, Monet, Degas, Renoir e outros artistas passaram a explorar novas formas de composição que resultaram no estilo denominado impressionismo, ou impressão da luz. Impressão da luz, a captação das impressões da luz. Observadores atentos da natureza, por quê? Porque estavam em paisagens abertas, portanto, explorando a luz natural, não é? Aí a gente vê aqui, retratar em suas obras cores que, de acordo... Aí, cara, olha o distrator aqui, ó. Cor, luz, solar, objetos. Mas nada de idealizar, irmão. Isso é coisa do Eugênio Delacroix, isso é coisa do Jean-Baptiste Debray, isso é coisa do Jacques-Louis David, a turma do romantismo, não é? Idealizar a imagem. O impressionismo está fora disso, tá? Usar mais cor preta, Jesus. Contorno nítido, não tem contorno nítido, porque a imagem meio que se dilui, não é? Que melhor definiam as imagens e cores do objeto. Não, melhor definiam não, porque parecia borrão, era coisa meio embaçado. Tá entendendo? Aí, de novo, a ideia por eles idealizadas. Diferentes horas do dia. Tem isso? Tem, eu falei, no impressionismo, não é? Mas não é o lance da idealização, irmão. Toma cuidado, porque às vezes uma palavra põe o serviço todo a perder. Tá entendendo? Porque retratar a paisagem, ok, céu aberto, diferentes horas do dia, ok, para captar diferentes impressões da luz, ok, mas nada de idealização. O item C e o A são falsos pelo mesmo motivo. Você até lendo vai perceber que, poxa, esses dois itens estão dizendo a mesma coisa, então os dois estão errados. Tá entendendo? Pinceladas rápidas, ok, cores puras, ok, dissociadas diretamente na tela, ok, não é? Sem misturar os antes na paleta, ok. Puf, fechou. Usar as sombras em tons de cinza e preto, com efeitos esfumaçados, tal como eram realizados no Renascimento. Não, porque o Renascimento tem influência clássica e o impressionismo é uma ruptura com o conceito clássico, é uma ruptura com o conceito canônico. Então, isso é o impressionismo lá no Exame Nacional do Ensino Médio, tá? Aí a gente, pula para o expressionismo alemão, Nosferatu, não é? O grupo de Bruck, de 1905, A Ponte, expressionismo alemão. Qual é a ideia dos caras? Mostrar o mundo de forma caricatural,
mostrar o mundo de forma deformada, né? A deformação da imagem. Olha aí o monstro Nosferatu, a deformação, o caricatural, o hiperbólico, o hiperbólico. O expressionismo, ele torna a imagem mais impactante, ele torna a imagem mais contundente, ele torna a imagem mais, sabe, chocante, pancada, não é? Aí, ó, o grito do Edvard Munch, norueguês, que a gente associa muito ao expressionismo. Tem muitas teorias interessantes nesse quadro. Uma delas é de que o Edvard Munch estava passando por uma rua e viu um abatedouro de carne sendo lavado. E a água e o sangue jorravam pela rua, um mar de água e sangue. Ele passou por uma ponte, viu o crepúsculo, o vermelho, amarelo, e lembrou dessa rua ensanguentada e deu um grito. Lembrou do grito dos animais nos estertores da morte. É uma de algumas teorias que eu já ouvi. Porque a arte não é receita de bolo, né, filho de Deus? Não é um plano cartesiano com abscissas e ordenadas. Mas aqui você vê o expressionismo, eu diria, em todo o seu esplendor. Com cores quentes, não é? Com cores quentes. Vermelho, amarelo, laranja, com traços grossos, hiperbólicos, caricaturais, uma visão de mundo que valoriza o trágico, valoriza o dramático, não é? Olha só, os retirantes do Cândido Portinari. Caiu no Enem algumas vezes já essa imagem. A deformação, a barriguinha quebrada, corpos esquálidos, um natimorto quase, um olhar desolado de um pai segurando a mão de um filho, uma coisa meio Walking Dead, zumbi. O expressionismo, quando chegou aqui no Brasil, com a tradução do Manifesto Futurista, perdão, sim, o Manifesto Futurista foi traduzido pelo Oswald de Andrade, né, que tinha sido publicado no jornal Le Figaro. Aqui no expressionismo ele chega primeiro lá atrás, é interessante lembrar, com um lituano naturalizado brasileiro chamado Lazar Segal, que participou da Semana de Arte Moderna de 22. Foi a primeira exposição expressionista do Brasil. Não foi a da Anitta Malfatti que deu aquele... Até porque a Anitta tinha feito uma exposição em 1914. Ela andou pelos Estados Unidos, a Europa, foi estudar expressionismo e tal, fez uma exposição em 14, mas o Lazar Segal tinha feito uma antes, tá entendendo? De quadros que já tinham uma pegada expressionista. O navio dos imigrantes italianos chegando... Lembra muito a imagem do navio negreiro do Castro Alves, aquela galera no tombadilho, era o sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas a vermelho brilha em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, essa coisa expressionista que tem um pouco no poema Condoreiro. Né? Tem aqui nos retirantes do Portinari traços grossos, imagem hiperbólica, caricatural, a expressão de um drama, de uma tragédia, né? De uma situação difícil. Então você pega isso e traz esse raciocínio do Carlos Sclia, Soldados no Front. A gravura acima refere-se à experiência da guerra na Itália em 44, e relaciona-se com a experiência impressionista chamada pontilhismo. Primeiro porque o pontilhismo estava mais para um pós-impressionismo e foi criado por um cara chamado Georges Seurat, que eu acho que escreve assim, Seurat, francês, pintava com os pontinhos e tal. Técnica da pintura que desenvolveu um gênero original, cubismo sintético. Cara, o cubismo sintético e o cubismo analítico, né, duas vertentes do cubismo. O analítico é quando você fragmenta a imagem de um modo
tal que a imagem fica imperceptível. No cubismo sintético, meio que você tenta reconstruir a imagem que o cubismo analítico desmontou e o objeto retratado continua ainda um pouco perceptível, embora fragmentado geometricamente, que é o cubismo sintético com a variante, né, um pós-cubismo desenvolvido nas vanguardas europeias. Vida pop, não, que é o Andy Warhol, né? O arte pop é essa crítica à reprodução em massa, a cultura do enlatado, da sopa Campbell, né? Conforme se percebe no tema e nos personagens. É contraditório total, né, cara? Esse item tá bugadaço e não é pouco, não. A forma de representação chamada de abstração, não porque existe a arte figurativa, e a abstrata. Na figurativa você ainda consegue perceber a figura, perceber o objeto, e na abstrata você tem só forma pura, né? Só forma. Antinaturalista, não. Geométrica, distante do mundo material, bugadaço. Movimento expressionista é a resposta que você deve colocar, filho de Deus, para essa questão. Como se percebe na mensagem, emocionalmente carregada de solidão, medo, não é? Olha aqui o elemento caricatural, olha o elemento caricatural, olha o elemento hiperbólico, olha essa imagem, não é, do exagero, compreende? E aí você tem toda essa carga dramática que nos leva à resposta correta, à resposta adequada, a resposta mais coerente, mais condizente com o que se pede na letra E, não é? Mesmo não tendo aí as cores quentes, o vermelho, o amarelo e o laranja, a gente percebe essa imagem dramática, essa carga emocional tensa. Então, o impressionismo, filho de Deus, resumindo, impressão da luz, tá? Não estou preocupado em captar o objeto, em sim o efeito que a luz provoca quando refletida pelo objeto. Expressionismo é a hipérbole, o exagero, o caricatural, a deformação, para impactar o olhar do observador com o trágico, com o dramático. Entende? Impressionismo e expressionismo. As duas... O impressionismo não é corrente de vanguarda, mas pode ser precursor delas. E o expressionismo foi uma das primeiras correntes de vanguarda surgidas na Europa, mais especificamente na Alemanha, ali em 1905, com um grupo chamado Die Brücke. E aí você tem um bate-bola, jogo rápido, impressionismo e expressionismo para o Exame Nacional do Ensino Médio. Beijo carinhoso no coração de todos vocês que estão aqui no nosso maravilhoso canal do Professor Ferreto. Professor João Filho, manda um salve para geral, um yo, um tchau, um fica com Deus e a gente se vê por aí, porque como diria o grande mestre Jedi Luke Skywalker, que a força esteja com vocês.